Acho que esse primeiro CMX do ano aqui, o formato um pouquinho diferente. Estou empolgado para ouvir um pouco aqui do que vocês vêm construindo em comunidades. Acho que tem algumas dúvidas aqui que eu queria tirar, mas aí depois eu entro nos detalhes. Sobre a introdução, meu nome é Pedro, eu atuo no time de comunidades aqui do Cubo Itaú, atuando com comunidades há pouco tempo, para ser sincero, então mais aprendendo do que qualquer outra coisa. Hoje a gente tem um portfólio de mais de 400 startups vinculadas aqui na comunidade do Cubo, mas eu diria que 100 delas estão mais aqui no nosso dia a dia de community mesmo. Então acho que essa é a minha intro aqui. E aí depois voltamos com as dúvidas. Anne. Oi, gente, tudo bem? Desculpa que, né, se perde aqui com o áudio. Então... Eita, deu algum bug aqui. Vocês estão me ouvindo? Sim, aham. Sim. Tranquilo. Então, sou a Anne, trabalho na Origem by Darwin, e eu vi aqui convite do Pedro, inclusive, e achei super interessante, ainda não tinha participado de nenhum CMX, então vim aqui mais para entender o que é, ver quem que participa e conversar também com vocês. Boa. Vocês são do mesmo time ou não? Cadê meu mute? Acho que a Anne saiu, mas não, nós não somos, porém nós trabalhávamos juntos num projeto que o Cubo desempenhou em conjunto com a Darwin e com o Banco Interamericano de Desenvolvimento, tipo super chique, assim. Mas aí eu quis chamar a Anne, porque acho que ela tem uma visão super legal também de comunidades e fora aqui do eixo Sudeste em especial, acho que é bem interessante. Sudeste-Sul, né, digamos assim. Eu voltei, tá? Mas é porque a internet está caindo demais. Eu sou de Manaus, né? Não falei, estou aqui no Jaraqui Valley, que sou líder de comunidade aqui da startup da comunidade de Manaus. Estou na Origem, a gente faz aí uns programas muito legais para startups, principalmente Impacto Norte-Nordeste. Então, muita coisa legal. Boa. Dan entrou agora, se quiser se apresentar também para a Anne. Boa. Conheço o Anne também. Peraí, cadê minha câmera? Que não ligou. Aí. Ligou. Boa. Boa noite, galera. Boa noite, Anne. Anne já me conhece. Estamos falando com a Anne da Origem, né? Ela mesmo, né? Então, boa. Conhece já. Anne quase trabalhou comigo, Anne. Quase. Boa, para quem... Só para ficar aí também na gravação salvo, né? Danilo, eu sou diretor de comunidades da B Startups, Associação Brasileira de Startups. Basicamente, gerencio a comunidade de líderes de comunidade que estão em relação com a gente para poder tentar ajudar a desenvolver o ecossistema de startups ao redor do Brasil. Sou de São Paulo, paulista, nascido e crescido na capital de São Paulo. E é isso, basicamente. Massa, acho que ela tá... Mas ela apareceu aqui, ó. Voltou. Tenho certeza, Danilo, que seria um ótimo chefe, sabia? Não é uma dúvida, é uma certeza. Atesto essa qualidade. Foi bem massa trabalhar com o Dan aqui no período. Estava aprendendo sobre comunidades na época e nem sabia. Trabalhavam juntos na B também? Ou não? Pedro foi meu estagiário no Cubo. Aqui no Cubo, especificamente, nós lidávamos... Até vou já engatar aqui, porque eu fiquei guardando aqui uma coisa para trazer, acho que é um quórum legal aqui para ouvir de vocês também. Eu atuava no Cubo em eventos, especificamente no primeiro momento, e embora a gente tivesse um olhar para eventos por si só, né, então receber iniciativas aqui nos espaços, nós também tínhamos um olhar para community management, né, então como lidar ali com as empresas ou pessoas que ficavam no prédio do Cubo especificamente, né. E aí eu tive a oportunidade de aprender alguns preceitos, realizar alguns programas e coisas do tipo. Eu não sei se já faz sentido entrar nesse ponto, mas acho que é legal compartilhar aqui por ser uma mesa redonda, né? Mas agora em 2022 nós mudamos um pouco a tese do Cubo lidando com empreendedores, né? Então a gente tem startups que fazem parte da comunidade, startups de diferentes segmentos, diferentes setores, e agora a gente passou a se relacionar com elas por hubs de atuação. O que isso significa? Aqui no Cubo tem hubs específicos que eu olho.
e hubs que eu não olho, né? Verticais que eu não olho. Então, é como se, tipo, a todo momento a gente estivesse entregando valor para uma comunidade de uma forma holística, né? E agora a gente segmentou essa galera. E a gente está identificando um pequeno gap, que é o seguinte, né? O membro da comunidade, ele enxergava valor no Cubo, ele falava, putz, legal, tô curtindo aqui as ações. Só que esse segmento que a gente fez, né? Agora, ações que eram cross-area não existem mais. Então, esse cara, ele tá dentro de uma caixinha que ele foi colocado, só que a gente tem a necessidade agora de, primeiro, conhecer essa comunidade em tempo recorde, porque, né, putz, acabou de ser criada aqui uma nova comunidade dentro de cada um desses hubs e entregar valor para eles em tempo recorde, sem ser repetitivo, né? Porque eu já gastei minhas cartas, já gastei meus cartuchos de programas no Cross. Como que eu desenho algo, tipo, super segmentado, entendeu? Então, tá sendo um desafio muito grande, assim. Não sei se faz sentido aqui, se você se identifica de alguma forma, se tem algum tipo de sinergia, mas é algo que estamos vivenciando aqui nesse primeiro. Eu acho que comigo faz um pouco de sentido, porque como eu lido com o público de tecnologia, querendo ou não, é um público bem específico, assim. Talvez não seja tão segmentado como o teu, mas, tipo, eu preciso entender muito do que está rolando no mundo para conseguir entregar um produto de valor, assim. E o que eu diria para você é pergunta para eles, sabe? O que eles querem. Roda uma pesquisinha, entrevista algumas pessoas que você acha que são relevantes aí. Tipo, monta um roteiro de, às vezes, 10 perguntas, entrevista umas 5, 6 pessoas, já vai te dar um panorama legal, assim, o que eles estão buscando, como você pode se diferenciar da comunidade geral, né? Então, eu sou muito fã de pesquisa. A minha resposta para tudo sempre é pergunta, faz a pesquisa. Eu tô com o caderno aqui do lado. Essa decisão de ser... A decisão, então, agora é realmente atuar em verticais e acabou o cross, é tipo isso? Ou focar mais em segmentar e fazer coisas mais para aquele tipo de público? É isso? Exato. Esse é o foco, embora exista também uma comunidade cross, digamos assim, né? O que eu acho que também é um pouco um desafio que nós temos hoje. Eu acho que é ótima a ideia das pesquisas ficar mais de perto, porque também tem uma curva ali de repertório com essas comunidades, né? Então, estando em uma comunidade como a SAP, por exemplo, deu exemplo em tecnologia, eu estou, por exemplo, numa comunidade do agro, por exemplo. Também não sei tanto dessa realidade, né? Então, acho que esse exercício de pesquisa pode ser super interessante. Mas, de fato, Anny, esse é o olhar que a gente está tendo hoje. Entendi. Isso foi uma revelação de alguma coisa, assim? Olha, acho que assim, em termos de movimento, como organização, né, o que nós temos hoje é, de fato, um movimento público de mercado. Então, o Cubo atuando em formas mais voltadas a hubs, especificamente. Então, o Cubo Agro foi um hub anunciado, né, no semestre passado, o Cubo Smart Mobility, um novo hub anunciado agora nesse trimestre. Então, acredito que a tendência é cada vez mais essa, e a tendência é ter aqui profissionais que olham de forma mais cross, né? De forma mais cross, não, perdão, de forma mais específica para cada hub, para cada segmento. E aí eu acho que esse ovo ou a galinha, né? Porque, poxa, legal, estando próximo, a gente consegue ter iniciativas mais focadas, né? Um contato mais próximo com essa galera. Só que como fazer algo novo, algo diferente com esse pessoal, né? Acho que sair um pouco da mesmice é um desafio. Vou comentar. Vou comentar primeiro a questão de conhecer, né, setores, tal, que é uma coisa mais complexa. Quer dizer, na verdade, não mais complexa, mas é diferente. Cara, meu mundo, né, que é lidar com comunidades de comunidades. Então, tipo, quer lidar com as pessoas que estão lidando com as comunidades. Envolve uma regionalidade extremamente grande, né? Tipo, eu lido com o Brasil inteiro, eu lido com várias cidades, eu lido com vários estados, eu lido com vários tipos de pessoas, com histórias diferentes, com backgrounds diferentes. Tipo assim, não existe uma enciclopédia que eu possa olhar e falar, beleza, aprendi sobre essa comunidade. Cara, nunca vai existir. Isso é bem doido, assim. Então, tipo, no final do dia, é quase como se eu pegasse a comunidade brasileira de startups e separasse ela em nichinhos, né, em caixinhas. Então, beleza, vamos tentar entender quem é a galera que mora no Amazonas. Vamos tentar entender quem é a galera que mora no Piauí. Ainda assim, dentro dos estados, às vezes vão ter diferenças. Mas eu só estou tentando trazer uma lógica, que é como eu penso, de como que eu crio cohorts de pensamento dentro da grande comunidade.
E assim eu consigo começar a entender. E aí existe, obviamente, o nível não pessoal, mas o nível de contexto. Então, como é o contexto daquela comunidade. E existe o nível de classificação, do tipo, cara, qual é a classificação dentro da minha matriz para poder entender a maturidade daquela comunidade, que é o meu tipo de desafio aqui. E não é uma coisa 100% resolvida, tá? Estou só te trazendo um pouco de lógica de pensamento que nós temos aqui também na B Startups, porque e no final do dia tem a questão que acho que o conselho da SAI foi bem preciso, que é, tem que conversar com a galera. Tipo assim, no final do dia, se você vai falar com a galera ou criar algo para eles e você não sabe quem são eles e não conversou com eles, fudeu, tá ligado? Tipo assim, e sabe o que é curioso? Você pode errar se você conhecer eles, porque eles sabem que você tentou acertar. Agora, se você tentar fazer sem conhecer eles, eles já vão ficar putos de partida porque você nem trocou ideia com eles. Então, muda muito a relação. Acho que é bem legal isso de conversar. E acho que era isso, meu comentário. Aí o meu comentário da pesquisa é, tipo, não chega lá falando, e aí, o que vocês querem, né? É, tipo, só mesmo fazer aquele mapeamento básico, tentar ali entender o dia a dia daquela pessoa que você está tentando atingir, o que ela mais valoriza, as coisas que ela gosta de fazer. Um date, né? Mas, assim, mais focado em conhecer os valores e o que movimenta ela. Porque o que eu falo de pesquisa é que vem muita gente querer conhecer aqui o ecossistema de Manaus, né? Como que atua? O que vocês fazem, o que vocês querem que a gente faça, sabe? Tipo, não necessariamente a gente quer que você faça alguma coisa, mas talvez com novas ideias que você, me conhecendo, vai saber, vai me ajudar bastante. Então, essa pesquisa é um mapeamento, né? Você só vai estar ali conhecendo. E eu acho que de ação, depois, o mapeamento que vai te revelar, sabe, o que vai acontecer. Pode nem ser evento, pode ser, sei lá, uma troca de e-mails, uma lista de contatos, eu não sei, alguma coisa assim. Eu acho que, tipo, agora, vou dar um exemplo de casa, assim. A gente criou uma comunidade na XP do dia para noite, sabe? Então, muita coisa hoje funciona bem, mas muita coisa é cagada e a gente tem que arrumar mesmo, a gente sabe. Uma pesquisa qualitativa agora, então eu selecionei 10 pessoas-chave, assim, uma de cada área, para me dar uma visão bem macro, e eu fui fazendo umas perguntas tipo, o que é a comunidade para você? Quais são as ferramentas que você usa? O que você acha dos rituais? Tipo, nossos rituais são esses, você participa, você usa, você gosta? Então, foi bem direcionado e deu uns insights que a gente nem imaginava. Por exemplo, a ferramenta de busca do nosso fórum é um lixo, e a gente nem sabia, assim. E todo mundo falou isso. Ou, tipo, o horário que a gente costuma fazer live é o horário que a galera sobe código. Então, a gente tem dias que a gente não tem quórum porque a galera tá subindo código e não consegue entrar. Então, são essas coisas que a pesquisa vai te dizer e você vai conseguir corrigir, sabe? Ou criar do zero, enfim. Ótimos insights. E essa questão do termômetro é interessante, né? Às vezes a galera fica tipo, o que esses caras estão fazendo sem nem falar com a gente, estão testando fazer coisa do zero. E é legal, às vezes a gente cai nessa armadilha aqui, né? De tentar colocar coisa no ar. Não, mas muito bom. Ótimos insights. Tem outras dúvidas aqui, mas não vou monopolizar também, que senão vira uma consultoria, aí não é justo. Eu tenho dúvida. A gente está num momento agora de definir estratégia para o ano e mudar algumas coisas, porque, né, como eu falei agora, a gente criou a comunidade meio do nada, assim. Então, agora que a gente parou para olhar para trás e olhar para frente também e ver o que a gente está fazendo de certo e de errado. Quais são, pensando nisso, a gente está definindo métricas e KPIs e tudo mais. Quais são as métricas que vocês usam aí para medir sucesso na comunidade de vocês? Bom, olha, vou começar aqui, porque, de certa forma, esse também é um desafio nosso, assim, no sentido de que a gente lida com comunidades, só que a gente teve um salto muito expressivo em quantidades e, como eu comentei, até no formato, né? Então, métricas também é uma dúvida para a gente, tipo, quais são as melhores métricas, os melhores indicadores que nós podemos olhar. A gente tem algumas hipóteses que a gente olha. A primeira delas, assim, acho que super arroz com feijão, é o engajamento dessas ações por hub, né?
Então, de fato, não rodamos uma pesquisa ainda para conhecer cada um desses interlocutores, porém, nessas agendas testes que nós fizemos, nós tentamos encontrar padrões padrões de participação, né? Então, como um controle de frequência na escola, para entender ali quantidade de participação, quem está participando o quê, e quais trilhas, né, de programas, quais trilhas de conteúdo estão sendo mais frequentadas versus menos, versus qual que é o comportamento de cada uma. Nós não chegamos nesse estágio de maturidade ainda das métricas, mas ao final do trimestre nós queríamos fazer uma análise meio combinatória, assim, né, para entender que tipo de iniciativa melhor está conversando com o perfil e o estágio de maturidade das nossas startups. Então, em resumo, o que a gente tem hoje de métrica é controle de participação de cada uma, e a gente roda um CSAT por iniciativa, para entender o que foi legal, o que sentiu falta. Então, vejam que está bem no day one também, o que a gente roda aqui. Aqui é uma pergunta meio difícil, né? Assim, aqui como líder de comunidade de Manaus, por exemplo, a gente tem usado bastante as pessoas novas entrantes na comunidade. A gente tem pessoas novas, depois a gente casa esse dado com as pessoas que continuaram na comunidade com ações, né? Então, ano passado teve um movimento Piracema, que é de criação de novos líderes, porque a comunidade surgiu em 2014, já estava com alguns líderes lá tomando as ações, só que não tinha oxigênio, né? Não tinha gente nova, os meetups estavam com as mesmas caras carimbadas, não estava tendo retenção das pessoas, nem surgimento de novas startups, assim, incluídas na comunidade, né? Em Manaus existem muitos ICTs, existem várias outras ações de criação de startups de fase inicial, principalmente. Mas nem todos são entrantes da comunidade, como isso acontece, acho que em qualquer outro estado. Então, a gente tem 2 casos, né? As lideranças novas e as que permaneceram no período de 1 ano, e depois as startups novas que surgiram nesse período também, de 1 ano, entrando dentro da comunidade. É algo bem, assim, novo, né? Eu fui uma dessas líderes que entrou, participei, participo há 2 anos, só que ativamente há 1 ano. Assim, ativamente de eu fazer o meu próprio meetup, live no Instagram e essas coisas. Mas sempre estive perto ali, ajudando. Eu era helper. Então, é legal de casar essas métricas. A gente não tem nenhuma ferramenta disso, né? Que a comunidade ainda está se estruturando bastante. Mas a gente guarda a lista de contato, chama para evento e faz essas ações, assim, para atrair pessoas. Acho que só para complementar esse ponto que a Anne traz também de founders novos, né? Porque, assim, aqui no Cubo é até engraçado, né? A gente chegou numa capacidade máxima de um canal específico. E tinha pessoas que queriam entrar no canal, a gente falou, putz, vamos criar um segundo canal, né? Esse segundo canal está sendo um grupo de experimentação, hein? Como uma nova comunidade dentro da comunidade em específico. E aí, sendo sincero, assim, né? Nesse início, a métrica que nós estamos usando é uma métrica de depoimento, eu diria, né? Então, putz, eu tenho esses 10 founders aqui, eu tive um ciclo de programas ou um ciclo de entrega de valor para eles, que nós definimos como ciclo, né? Então, putz, beleza. O ciclo dessa galera vai ser programa 1, programa 2, brinde, tipo, sei lá, existe essa trilha. E aí, qual que é o feedback que esse cara apresenta, né? E aí, esse feedback, ele costuma vir até nós no WhatsApp, às vezes é no e-mail. A gente tem esse gap mesmo, né? Putz, como é que eu faço uma conversão disso para uma métrica quantificável para tangibilizar? Porém, nesses primeiros passos desse novo canal, esse novo grupo, o depoimento, o valor ali do comentário, texto escrito vem sendo relevante. Então a gente diz, putz, beleza, eu sei que esse cara tá satisfeito por conta do comentário dele. Como que eu evoluo agora para o próximo passo? Também é uma dor aqui. Assim, eu não sei se minha esperança é que a B Startups tenha. Por isso que eu tô aqui esperando o Dan trazer. Cara, pelo contrário, tá? Nosso caso, a gente tem uma lógica um pouco mais complexa, que é não sermos uma comunidade fechada, né?
Então, tipo, isso traz um grande problema. A gente não é uma... As pessoas que estão com a gente dentro do que a gente chama de grande comunidade não possuem os mesmos interesses, não possuem os mesmos... Tipo assim, é bem complexo. O que eu posso trazer... Eu vou trazer um pouco de benchmark sobre isso, mas eu vou falar um pouco primeiro de associados, né? Toda a área de associados da ABS, que cuidam das startups associadas, das mais de 7 mil startups associadas que nós temos na ABS, tem uma outra área que cuida, então eu não sou o gerente de comunidade dessa área, mas obviamente a gente interage muito porque existe uma integração inteira. Lá existe uma métrica bem clara, que está sendo evoluída esse ano, inclusive, que a gente chama de Health Score, que é uma métrica que aparece aí em outros estudos sobre comunidades também, né? Tipo, a saúde daquele associado dentro da Startups. E aí ela é usada numa lógica de pontuação com engajamento. Então, vamos lá. Tiveram, sei lá, 3, 4 eventos que os associados poderiam participar ao longo do ano. Quando eu saio da câmera, é porque eu tô abrindo a porta para minha cachorra sair, tá? Você tem 3, 4 eventos que eles podem participar. Aí o evento tem uma pontuação baixa. Então, de 1 a 5, ele vale 1, por exemplo. Então, todo mundo que participar, 1 ponto. Tem os benefícios da B-Startups que os associados podem sacar, podem utilizar. Benefícios de desconto, gratuidade em algumas coisas e outras coisas. Os benefícios têm uma pontuação também classificatória. Alguns são um 2 ou um 3, outros são 4 ou 5, porque são benefícios mais relevantes. E aí, tipo assim, o ponto disso, por exemplo, nesse exemplo cara, o benefício é um dos grandes valores que a gente entrega. Alguns são benefícios muito bons. E, tipo assim, muitas vezes o associado nem entra para olhar que o benefício existe. O que nos mostra que tem um problema em relação àquele associado. E isso pesa no Health Score. Então, se ele está com o Health Score baixo, a gente já tem um indicativo de que dificilmente esse associado vai renovar o plano de associado com a B-Startups. Entendeu? É esse tipo de métrica que ajuda a gente a entender o que está acontecendo. Existem ali também mentorias individuais, daí a gente sabe também quem tem interesse em mentoria, quem responde mensagens sobre, tipo, até pesquisas, né? Tipo, cara, qual as dores que estão tendo nesse mês? Tudo isso tem pesos. Então, a gente vai botando pesos de 1 a 5 e isso vai acumulando dentro desse Health Score. E esse Health Score flutua entre 0 e 100 para todos os associados. A gente tem, tipo, quando começou a fazer isso, a gente descobriu que a gente tinha uma média de Health Score de, cara, 20, 22, era ridículo, assim, era bem baixo mesmo, mas isso faz tempo, isso foi lá em 2017, 2018. E aí foi evoluindo, ano a ano a gente vai subindo um pouquinho esse Health Score e melhorando a proposta de valor. Meio que tem uma frase que eu gosto muito, que era do antigo diretor executivo da ABS, que era sem pressa, mas sem preguiça. Então, tipo, tem sido assim desde então. A gente tem aos pouquinhos conseguido levar a proposta de valor dos associados, e isso acaba sendo essa grande métrica aí de valor para eles, a métrica que a gente usa para os associados. Em comunidades, a gente acaba também olhando um pouco o engajamento, mas a gente tem que olhar o engajamento de uma forma multiplicada. Então, tipo assim, eu tenho, por exemplo, os embaixadores da B-Startups, né, que são geralmente algo entre 27 e 30 e poucos ali, dependendo do ano, porque a gente, em alguns anos, é um embaixador por estado, outros é mais de um por alguns estados que são maiores, né, que tem mais atividade. Esses embaixadores, a gente tem uma métrica de engajamento deles ali, realmente de participação e interação com a gente. Eles são meio que o nosso grande ponto de contato para os estados. Tipo, cara, o que está acontecendo, o que está rolando, como eu posso ajudar, o que vocês precisam. Então, ou eles precisam de alguma coisa, tipo, queria falar com a B-Startup sobre tal assunto. Então, tipo, isso rola bastante. Alguns embaixadores nunca falam com a gente e também nunca nos respondem. Então, a gente já tem ali uma noção de que tem um baixo... Isso já pesa ali no engajamento total, né? Mas, tudo bem, geralmente é a minoria. Mas o mais importante é o quanto esse embaixador consegue multiplicar o que a gente precisa fazer em cada estado. Então, essa acaba sendo a grande métrica, que bate um pouquinho parecido com o que a Anne falou sobre novos voluntários, sobre novos líderes, a galera que está disponível dentro dos estados. Então, esse embaixador deveria ser a pessoa a nos ajudar a puxar pessoas para outras iniciativas relacionadas àquela região, ou até nacionalmente, às vezes, como um Falcon, como Startup On, outras coisas que a gente faz. Se ele consegue fazer isso e ele consegue trazer capilaridade para a gente mede uma questão de sucesso, não nossa, mas tipo, da comunidade estar funcionando. E isso pesa na nossa avaliação do que a gente precisa fazer ou não, entende? Então é por isso que eu falei que era bem diferente, por ser uma comunidade aberta, assim. Eu não preciso que as pessoas interajam comigo o tempo inteiro ou que eles participem de tudo que eu faço. Varia muito. Então, tipo, tem iniciativas da ABS que a métrica vai ser volume mesmo, porque a gente está falando de cultura empreendedora, por exemplo. E eu preciso de volume, eu preciso fazer mais gente saber que esse mundo existe. E beleza, e tá tudo bem. Então, varia bastante mesmo. Espero ter ajudado, Pedrinho. Eu até fiquei só, acho que uma dúvida antes, só porque
como vocês conseguem... me parece que é muito robusto assim, a capacidade de metrificar, né? Então, putz, o cara está utilizando esse benefício, o cara tá ou não fazendo isso, né? Acho que entender um pouco como vocês fazem isso no dia a dia, assim. É uma questão de produto mesmo, site, clique, e essa é a pegada, ou é um acompanhamento? Eu adoraria lembrar uma coisa, peraí, mas tem duas coisas. Antes a gente estava, até janeiro deste ano, a gente estava usando uma plataforma chamada Customer X, bem conhecida, bem famosa, que serve exatamente para medir o engajamento do seu cliente com você, bem na lógica de Customer Success. Inclusive, quando a gente contrata a galera de associados, eles são pessoas com background de Customer Success e não de Community Manager. E aí a parte de Community a gente ensina. A gente traz para eles a lógica de Community. Então, a Customer X já conecta com as nossas APIs para poder facilitar todas as coisas que são objetivas. Tipo, tirei um benefício. A própria plataforma já vai pegar o dado sobre isso. O máximo que tem que fazer é configurar o que significa cada benefício para a plataforma. Isso não precisa nem de desenvolvedor. É realmente uma plataforma, né? Fácil. Existem as coisas que não estão na plataforma e precisam ser colocadas manualmente. E aí são colocadas manualmente. Então, tipo, fizemos um evento, tiveram 60 associados, eu tenho que marcar que esses 60 associados estiveram presentes num evento. Não é um nível de detalhe alto, eu não preciso marcar qual era o evento e por quê. Não, é só o fato de saber que ele participou de um evento e aquele evento tem um peso 1, por exemplo. Pronto, a Customer X já bota para dentro e bota na conta do Health Score e esse cálculo vem automático ali para gente. É bem isso, assim. A gente acabou de mudar a plataforma, Pedrinho, era isso que eu falei que eu queria tentar lembrar aqui, mas eu não lembro qual o nome dela. Vou ver se eu descubro depois. Não, mas tranquilo, ficou claro. E essa pontuação do Health Score, tipo, o curso tem pontuação 1, o benefício tem pontuação 2, 3, como é que vocês definem isso? Pela proposta de valor, sabe? O que, dentro das entregas que a gente faz para os associados, tem mais peso de proposta de valor, que nós acreditamos que é uma proposta de valor maior. E aí, tipo, e daí a lógica é, se o associado utilizar essa proposta de valor, ele vai ficar mais contente. Então, a lógica é essa, entendeu? Um evento não vai ter o mesmo impacto para todo mundo, óbvio, sabemos disso, mas, no geral, o impacto dele é menor do que uma coisa, por exemplo, cara, conectei uma startup com uma grande empresa para um projeto específico. Cara, isso tem um peso gigantesco, a gente sabe que tem um peso gigantesco. Porque se der certo aquele negócio, a felicidade desse associado vai ser gigantesca, a gente sabe disso. Diferente dele participar de um evento, conhecer algumas pessoas, sair com alguns contatos legais, ele pode até ficar feliz, mas não é um negócio que ele vai falar, puta, eu não teria conseguido isso em nenhum outro lugar. Entendeu? É meio que essa a lógica, tá? Legal, boa. Dependendo do caso, sabe, é muito difícil metrificar isso. Metrificar não, desculpa. É muito difícil você não conseguir avaliar isso. Porque se você está muito por dentro da proposta de valor que é oferecida para sua comunidade, você vai olhar a lista e falar, não, isso aqui é 5, isso é 4, isso é 3, muito rápido, assim, sabe? Porque a não ser que você tenha algo muito complexo, que você não tem nem noção se o cliente fica feliz com isso, se o membro da comunidade fica feliz com isso. Aí você tem um outro problema. Verdade. Boa resposta. É uma boa coisa a se pensar. Porque a gente está bem nesse momento, assim, de definir nossas métricas e pensar como que a gente gera mais impacto, como que a gente atinge mais pessoas, né? Então, esse Health Score acho que é uma coisa bem legal. Aqui pela Origem, a gente teve final do ano um retiro para descobrir as coisas que a gente faz super bem, né? Assim, aquilo que a gente entrega em tudo que a gente faz dentro do programa, dentro de um projeto. E ali a gente mede se a pessoa que estava com a gente percebeu esse mesmo valor, sabe? Aí, se sim, a gente não colocou pesos, a gente não atribuiu pesos. Isso foi uma ideia muito legal, inclusive, Danilo. Atribuir pesos, mas assim, não sei exatamente se é necessário ter um peso, porque todos eles são métricas bem qualitativas, né? Tipo, esse programa, ele acrescentou o networking que eu precisava, sabe? Tipo, coisas qualitativas que eu acho que é o mais completo é a gente entregar tudo. E descobrindo coisas novas que a gente entregou sem perceber, sabe? Então, acaba que é uma revelação e também descobrindo coisas novas que a gente faz, que é o impacto para aquela pessoa, né? Aí depois vem uma pesquisa mais elaborada de será que a gente entregou, a gente percebeu o valor
porque ele é de determinada região? Será que é porque ele faz parte de determinado tipo de negócio e ele vê e prioriza mais esse benefício? Entende? Uma pesquisa meio cruzada, assim, que a gente vai descobrindo várias coisas ao redor. Mas essa questão das métricas qualitativas, e eu sou louca de métrica, tá, gente? Eu gosto muito de metrificar, de avaliar, analisar, mas me deixa super... As qualitativas me deixam bem fora da caixa, sabe? Que quantitativa é muito top. Tu bota ali, o cara avalia, dá uma nota 5, dá uma nota 2. Tu sabe o que ele quis dizer, né? Mas agora tu definir para ele qual foi a percepção de valor que ele teve por uma entrega tua é doido. Aí quando o Pedro falou que depoimentos é algo que ele metrifica, e eu fico, caraca, como é que eu vou com 20 startups metrificar o depoimento de cada sessão, que eles vão ter 12 ao redor de 3 meses, sabe? Aí é uma gama de dados muito grande, mas dependendo do escopo que você trabalha, da sua proposta de valor, avaliar dados não precisa ser algo que você faça respirando, né? Você pode ter momentos para avaliar e para mensurar. Nos programas que a gente faz com 3 meses, por exemplo, a gente avalia de 5 formas esses dados. E em cada dessas 5 formas tem uma entrada e uma saída, para a gente não ficar coletando dados que depois não vão só meio que dificultar a leitura, né, do que foi o programa no todo. Mas foi algo bem novo, bem recente, que a gente começou a colocar nos programas agora, a partir de dezembro, sabe? Depois de muita maturidade, eu vejo que vai ser construído esses processos. Comentar aqui sobre o qualitativo, Joane, o risco do qualitativo, e vou falar isso já sabendo que deve bater na Sá e no Pedro. O risco do qualitativo é que se você não tem o qualitativo de absolutamente todo mundo que participou e que de alguma forma você tente categorizar aquela avaliação qualitativa, você corre o risco de cair num falso positivo que a liderança adora, que a liderança da organização fica maluca. Ela vê um depoimento lindo, bem escrito, falando sobre quão bom foi aquela coisa. E você olha e fala, legal esse depoimento, mas está falando sobre uma coisa que talvez tenha sido a coisa mais simples que a gente fez. E tudo bem, foi a que mais impactou aquela pessoa. De repente a liderança vê aquilo e fala, é isso que a gente tem que fazer. Vamos fazer só isso a partir de agora. E você fala, não, calma aí, não é bem assim. E aí fudeu, já foi. Cara. Porque depoimento enche um ego, né, cara? É muito, muito top, assim. É muito legal você ter uns depoimentos legais, assim, tipo, pessoa tal que eu conheci no programa me ajudou muito. Enche um ego muito grande, sabe? Muito legal. E pronto, se perdeu. Então, falar de métrica é bem complicado, né? Porque no qualitativo tem isso e no quantitativo tem muita métrica de vaidade, né? Eu acho que até você encontrar qual que é a métrica que realmente quer dizer algo para você, que realmente vai definir visão de futuro, visão de produto e tudo mais, é difícil, assim, você fazer aquela grande limpa, né? E focar no que importa. Assim. Exato. No volume, Pedrinho, só para comentar, né? No volume, não, desculpa. Na métrica de vaidade, a principal que eu vejo em todo mundo, em todo lugar, é volume, sempre. É sempre volume. Volume de diferentes formas. É o volume de evento, é o volume de clientes, é o volume de novas entradas, é tipo assim, é sempre volume. É tipo, vou falar de uma aceleradora que não é a Darwin, mas que eu vi ali as métricas deles. E a métrica de vaidade deles é quantas pessoas aplicaram para entrar no processo. E assim, e não existe uma lógica. Eu vivi a mesma coisa no Google também, que a primeira vez que a gente fez o processo de residência, a gente teve lá quase 1.000 entradas, 1.000 inscrições no processo de seleção. E daí isso foi divulgado amplamente, marketing e tal, não sei o quê. Mas, cara, pura vaidade. Metade daquelas aplicações não eram empresas, não eram startups, não tinha CNPJ, era tipo assim, não servia para porra nenhuma. E foi legal, e, tipo assim, foi uma luta dentro da organização, não só minha, mas depois a gente entendeu que não fazia sentido ter esse tipo de volume, que só dava mais trabalho para todo mundo ficar analisando, e aí a gente conseguiu fazer um processo que já eliminava muita gente na barreira de entrada, então caiu no segundo ano para 500 aplicações e ninguém ficou puto, ficou todo mundo, não, legal, que bom, 500 bem mais fácil para avaliar, e o negócio... Melhor. Mas não faz sentido, tá ligado? Mas a galera adora, né? A vaidade.
E essa questão de volume é algo que me chama atenção. Eu acho que vocês é assim, mas até pensando talvez nesses desenhos novos, né? Coisa nova, nova iniciativa. Eu sinto que ainda existe, talvez, até por repertórios diferentes, né? Mas um olhar que, beleza, comunidade, faz evento, faz um meetup, faz um encontro, faz um Zoom. Tipo, putz, beleza, mas... Sabe, tipo, vocês têm essa sensação também de que parece que quando há um intuito de desenho de coisas novas, iniciativas novas, o alinhamento é sempre, tipo, putz, uma interação, um evento, quantidade de coisas acontecendo, quando, na verdade, eu volto um pouco na ideia do formulário, né? Minha perspectiva é que community e comunidade não se resume a isso, né? Você tem uma entrega de valor mais holística. Agora, como defender isso, né? Na hora que você for planejar, na hora que você for ter uma tese ali e no final do dia provar que, cara, talvez a gente faça um evento no Tri com essa galera aqui e vai ser e vai dar tudo. E a ideia é essa, né? A métrica não é essa. Não sei se é algo que vocês vivenciam também. Para mim é super, assim, porque como a gente nasceu na pandemia, a gente nasceu fazendo live, né? A gente era a única forma meio que de interagir com as pessoas, tipo, para falar que a gente existe, assim. E aí virou meio que um senso comum que a comunidade faz live e é um braço da RH. Então, assim, gente, chega para mim umas perguntas, às vezes, cara, já vieram me perguntar, assim, o que eu declaro no meu imposto de renda, o que tô me mudando, você tem uma indicação de apartamento para mim, tem uma doação, você sabe para onde eu posso enviar, essas coisas. Então, a gente parou e olhou assim, gente, as pessoas não têm a menor o que a gente está fazendo aqui, sabe? E aí a gente parou e falou, não, tá na hora da gente deixar isso claro. Então, a gente fez a gente sentou meses, desenhou uma estratégia de marca, de posicionamento, fez uma apresentaçãozinha, mudou tudo. Agora a gente está, tipo, correndo de time em time, mostrando. Nascemos assim, evoluímos, crescemos, hoje somos isso, nossos planos para o futuro são esses. A gente está conectado com RH aqui, a gente está conectado com o Employer Branding aqui, a gente está conectado com arquitetura aqui, com engenharia aqui. Então, a gente mas assim, é um trabalho de educação, e todos os dias a gente tem que olhar e falar, tipo, não, a gente não faz só isso, a gente faz isso, isso, isso. Ou tipo, não é só live, olha quanta coisa. Ou não, isso a gente não faz mais, sabe? É um trabalho de educação tanto pra gente, eu parei de responder quem me pede dica de apartamento para morar em São Paulo. Pois é. E também, tipo, das pessoas entenderem que eu, Samantha, corretora, não existo, né, gente? Eu sou community manager, eu não sei apartamento para morar em São Paulo. Pedro, com certeza, tá? A sua dor é uma dor comum. Quando eu cheguei na Bay Startups, né, eu cheguei em abril do ano passado, então no segundo trimestre, e eu cheguei com os OKRs desenhados de quem estava aqui antes, no começo do ano e no final de 2019, no final de 2020, desculpa. Todos os OKRs eram baseados em volume, todos. Né? Então, tipo, por exemplo, um questionamento que eu levantei muito pesado na BS para esse ano, né, que agora eu pude influenciar os OKRs, era, cara, por que tudo que a área de comunidades faz tem lá uma métrica que é estar em todos os 27 estados do Brasil? Cara, quem disse que a gente tem que estar em 27 estados do Brasil? E ninguém disse. Ninguém nunca disse. Tipo, assim, de fato, fui perguntar. Mas ninguém nunca disse. Tipo, assim, nunca veio esse objetivo ou essa obrigação, sabe? O ponto é, a gente tem a missão de ajudar o ambiente de startups a se desenvolver. E o foco, obviamente, tem que ser onde está com menos ajuda, onde tem menos suporte. Isso significa que eu deveria fazer um evento em Florianópolis? Eu deveria fazer alguma atividade na cidade de São Paulo? Tipo assim, me parece que não. Eu tenho certeza disso? Também não. Então temos um outro problema de que é dados, tipo, olhar realmente dados estruturados. E aí, assim, todos os locais desse ano, né, todo o desenho da área de comunidades foi desenhado sem volume. E tem uma métrica específica de projetos desenhados baseados em dados. Tipo assim, a gente está olhando dados estruturados para construir o próximo passo, ou a gente está tomando uma decisão de cheiro, vontade, o que o Danilo quer, ou o que a outra pessoa sugeriu. Tipo, que é a maior cagada, tá ligado? Na minha realidade, é a maior cagada. É sempre no feeling. Tomar decisão no feeling. E aí eu tô tomando decisão no feeling que impacta a vida de milhares de pessoas ao redor do Brasil. Que legal. Me sinto um político de bosta. Tipo, é meio que essa a lógica, né? Fazendo política pública cagada.
Né? Tipo, cara, não dá para ser assim. E daí eu eliminei, entendeu? Tipo, eu eliminei volume de pessoas, eliminei volume de eventos, eliminei volume de estados, e falei, cara, a gente vai trabalhar com o que a gente tem que trabalhar. Temos que analisar o que está acontecendo no país e desenhar iniciativas que vão impactar aonde precisa ser impactado. Aonde não precisa, não estaremos. Se nos convidarem para estar em alguma coisa, podemos analisar se faz sentido. Mas nós não desenharemos esforço para ajudar a capital de São Paulo. Tipo assim, é uma coisa básica. Então, tipo, aí isso foi assim, aí entra o peso, né? Como eu sou o diretor da área, eu consigo hoje aprovar isso muito mais fácil. Eu só tenho mais uma instância para aprovar, né? Que é a presidência e tal. E beleza, tá todo mundo comprado. E aí eu sei que o desafio para quem não está num cargo aí de direção é um pouco mais difícil para fazer essas coisas serem compradas. Eu sempre digo que assim, eu sempre gosto desse tipo de argumento. Olhar a visão da empresa. Então, tipo assim, se toda empresa tem uma visão, mesmo que ela seja bullshitagem, geralmente você consegue se apoiar nela. Olhar a visão e falar, então, eu estou só seguindo o nosso objetivo aqui, nosso propósito maior de fazer uma coisa. Segunda coisa, trazer o máximo de dados possíveis. Então, tipo, eu botei isso para o time, para a gente poder fazer isso porque tem uma intenção do impacto, mas todo community manager deveria tentar se balizar no máximo possível de dados. Mesmo que não sejam dados seus. Podem ser dados do mercado, dados públicos, dados que ajudem a embasar um argumento sobre o que você quer fazer. Dados históricos, inclusive, que você vai ter que caçar e cavar, tudo bem, mas geralmente eles existem, talvez eles só não estejam tão fáceis. E aí sim construir uma lógica do tipo, cara, volume não faz sentido nisso aqui. Ou essa métrica aqui, tipo, não prova nada. E tem a famosa pergunta do porquê, né? Aí depende muito do perfil de cada um, mas no meu caso, o questionamento do porquê o tempo inteiro sempre foi válido. Tipo assim, mas por que isso aí? Não, por que vocês acham que essa métrica é a melhor métrica? E aí chega uma hora que não tem resposta. Geralmente não tem resposta. Daí ou a organização vai te dar uma carteirada, e aí não tem muito o que fazer, você pode chorar, ou eles vão entender que tem um debate mais profundo para acontecer e vão deixar acontecer. No caso aqui, às vezes é um pouco difícil separar, tipo, eu sou hoje analista de comunidades. Ao mesmo tempo, eu estou inserida dentro de uma comunidade de startup onde eu sou líder. Tenho toda... É voluntário, então a gente constrói muita coisa junto e a gente tem toda... Tipo, a gente faz as métricas, a gente sabe o que a gente quer, é definido tudo em conjunto, que é muito legal, porém, roda muito questão de volume, né? Porque o que aqui a gente faz como líder de comunidade? Atrair pessoas. Basicamente é isso. Nosso trabalho como comunidade é atrair pessoas para que elas se conectem. Mais público falando sobre empreendedorismo. E tem a outro lado que a gente não está conseguindo agora fazer, que é a parte de cuidar de políticas públicas, né? Fazer toda a infraestrutura que apoie, que acolha as pessoas que pensam sobre empreendedorismo, porque falar é top, fazer meu negócio assim, na minha cabeça é sensacional. Acordei e dormi com 30 ideias, não estou fazendo nada hoje, sabe? Tipo, continuo trabalhando com CLT dentro de um grande instituto, ganhando R$8.000 e não empreendendo, entende? Então, não que seja ruim ganhar R$8.000 e ser CLT, mas a gente trabalha com pessoas que pensam que o empreendedorismo é uma alternativa também. E estamos fora do eixo, né? Nossa, é muita barreira, assim, meio que histórica, econômica, que tem que ser vencida, né? É muito de educação ainda básica, então a gente nem sonha em um período de 5, 10 anos ser um grande ecossistema de startups, tipo Florianópolis, São Paulo. Não, mas a gente sonha em 10 anos de estar mais próximo disso, né? Meio que só estar menos distante, sabe? Porque sabe que a quilometragem não vai mudar, mas a gente pode estar também sendo uma cidade inteligente, pode estar tendo mais visão, ter mais ações aqui de lugares diferentes, sabe? Então, é isso que a gente faz, atração. Agora, como analista de comunidades, trabalhando com isso na Origem, que trabalha com programas de capacitação, é diferente, né? Ainda bem que é muito mais metrificado, é muito mais análise.
O que é uma coisa que sempre me cativou na área de comunidades. Eu não gosto de fazer evento, sabe, gente? Tipo, de verdade, eu não gosto de fazer evento. Eu faço porque é como se fosse uma ferramenta para alcançar o meu objetivo, mas não necessariamente que ele seja regra. Eu não gosto de fazer live. Eu adoro fazer um evento aqui ou ali e eu tô super desacostumada a fazer evento, né? Tipo, presencial, só online. Me chamam para um evento presencial, eu já fico meio... Não sei se eu vou. Mas me irritava muito analista de comunidade que eu via e que fazia muito evento, que era pró em fazer evento. Mas em dados, assim, né, em análise, ainda havia pouca gente fazendo, assim, não era muito o enfoque, né? O que é algo hoje que eu tento trazer muito para qualquer lugar que eu vá. Essa coisa de análise, bora ver os dados, bora pesquisar. Quem sabe a gente possa fazer outro tipo de ação, que não seja um evento. E é isso. Legal isso, até porque, sei lá, eu acho que a gente viveu um boom de live e evento, né? E ninguém aguenta mais, cara. Se me convida pra uma live, eu não vou mesmo, assim, tipo, me chama pra ir no botequinho na hora livre, sabe? Mas não me chama pra live. E a gente agora tá vendo isso, porque todos nós, assim, a XP é remoto e pra sempre vai ser remoto, né? Então tá cada um num canto do país, é isso. E aí, como que a gente está vivendo esse momento? Como que a gente engaja as pessoas e a gente comunica tudo que a gente faz e a gente dá visibilidade para quem está dentro e foge das lives? Então, é difícil. Tipo, o que vocês fazem aí nesse período que ninguém aguenta mais live? Cara, tipo, assim, não, né, tipo, é engraçado porque essa pergunta vem até nós também, e assim, eu fazendo aqui um paralelo com a Anne, eu também acho que a gente tenta fugir aqui para não ficar também sempre a mesmice. O que a gente vem fazendo aqui é combinar os caquinhos de vidro que a gente tem, digamos assim. Então, eu tenho um caquinho de vidro que eu tenho uma perspectiva aqui, mais ou menos, do momento de que cada membro da minha comunidade está. Né? Então, acho que tem esse primeiro ponto, primeiro caquinho. Aí tem um segundo caquinho de vidro que eu conheço essas pessoas, né? Pensando aqui na interação, né? Esse cara já recebeu um e-mail meu, a gente já falou via WhatsApp, já falou via LinkedIn. Se ele receber um contato meu, ele vai se dedicar a entender o que está vindo do Cubo, né? O que o Pedro, o que o time Cubo está trazendo para mim. Então, acho que é um segundo ponto. E aí, o terceiro ponto é, eu tenho hoje um capacity muito grande para super essa galera e super pensar em iniciativas, super benefícios. E eu estou evitando aqui quórums de live e evento. Então, o que a gente tem é um direcionamento para conectar essa galera entre si cada vez mais, né? E aí o que a gente vem fazendo é, olha, eu sou aqui Cubo como community, vocês são integrantes aqui da comunidade, vocês têm lacunas a serem preenchidas entre vocês, né? Um pode ajudar o outro. Utilizamos, né, da referência que nós temos ali como community e falamos, cara, se conectem que vai ser uma reunião, um bate-papo de 30 minutos que vai valer a pena. É nisso que a nossa community management hoje está, tipo, alicerceada, assim, tipo, essa é a prática, é isso que a gente vem fazendo enquanto a gente tenta estruturar coisas mais legais e até lidar com essa estafa do online. E curiosamente, está sendo produtivo. A gente não tem as métricas, né? É o desafio que a gente comentou, porém, a gente vê acontecendo e vê se manifestando. Então, percebam que, de fato, tem uma certa fragilidade em como a gente opera, por conta das outras questões, né? Questão do momento, questão de estrutura, enfim. Acho que é um pouco isso que a gente... Mas, em resumo, aproveitar os caquinhos de vidro que a gente tem dentro da comunidade, digamos assim. Como que vocês mapeiam os caquinhos de vidro? Tipo, como é que vocês sabem que essa pessoa é foda nisso e essa é foda naquilo? Eu acho que foi mais sorte do que juízo, digamos assim. Porque no começo nós tivemos exemplos, né? Poxa, faça pesquisas com essa galera, faça discoveries estruturados, tenha registros, como a Anne comentou, né? Putz, o que esse cara gosta, qual que é o momento de vida dele. A gente já teve ideias de como fazer isso, mas sempre perdemos para a briga do timing e de outras prioridades. Talvez agora que a gente está começando, a gente possa retomar prioridades e de fato ter isso elencado. Eu digo que temos sorte porque muita coisa ficou na memória dos membros do time. Então a gente fala, putz, lembrei. Ah, não, lembrei desse cara que fez isso, lembrei disso.
O que não é super sustentável, né? Mas é como a gente vem fazendo hoje em dia. Mas é uma ótima alternativa, né? Acho que foi. Não consigo lembrar agora o exemplo, mas era basicamente uma empresa que tudo ligado a chão de fábrica, que as pessoas que trabalhavam lá, existia um cara que era o cara que servia café, que sabia a necessidade de todo mundo na empresa. E foi apontado como uma pessoa específica, especialista em talentos lá dentro dessa tal empresa, que eu esqueci agora o nome, mas estava tentando até pesquisar aqui, mas não deu certo. E foi chamado para ser especialista. E lá ele elencou várias dificuldades e várias coisas que as pessoas gostavam de fazer nesse período de tomar café, sabe? Então, às vezes, a pesquisa pode ser formas, mas pode ser também uma pessoa que seja especialista em conhecer gente, né? Trabalhei num lugar antes, que se chamava Ocean, que também é um projeto P&D da Samsung com a UEA, a Universidade do Estado. E lá, eu meio que era esse cara do cafezinho, né? Eu sabia, conhecia todas as pessoas que trabalhavam, que passavam por ali. Eu já tinha tido pelo menos algumas conversas por dias com elas, já sabia mais ou menos se tinha filho, se não tinha. Não é um fato relevante, tá? Mas é algo que a gente vai lá e vai entendendo o que a pessoa quer fazer, gosta de fazer, por que ela tá ali. Então, chegou que o meu diretor sentou comigo, a gente tinha uma reunião, que seria para a Samsung lá da Coreia, e falou, a Anne sabe de todo mundo aqui dentro, sabe? Já conhece todo mundo, ela vai me passar uma análise de quem são essas pessoas aqui. E a gente tinha o que? Trabalhava com 35 pessoas, sabe? Cara, foi muito engraçado eu fazendo o perfil. Fulano gosta de tal coisa, sente que benefício nisso, sabe? E depois é óbvio que eu vou falar com essas pessoas e falar, olha, isso aqui é verdade? Mas às vezes não é uma pesquisa, super pesquisa, é o que dá para fazer, né? E tendo uma pessoa que saiba, que conheça e que se importe com isso também, porque eu me importava muito de conhecer as pessoas ao meu redor, enfim, me importo até hoje. Mas foi muito legal essa cena, esse diálogo que eu tive. E a minha análise foi levada pro diretor lá que cuidava do Ocean Coreia, sabe? Muito bacana. Na BS, a gente também... Comentários, né? A gente tende a querer tentar escalar o que não precisa ser escalado, né? E esse é um dos problemas, quando a gente fala de um formulário, por exemplo. Na B Startups, a gente até começou uma longa discussão sobre mapeamentos, né? Que é uma das atividades que a gente faz aqui. Fazemos historicamente há anos já. E é bem engraçado, né? Porque a ABS tem uma visão de mundo que a gente só faz o que o mercado não faz. Então, tipo, o que o mercado não faz bem feito, a gente faz. É basicamente isso. Então, tipo, quando nasceu a área de informação da B Startups, não existia informação sobre o ecossistema de startups em nenhum lugar do Brasil. Ninguém fazia isso. E é por isso que a gente começou a fazer, porque precisava, o ecossistema precisava e a gente começou a fazer. Agora já existem várias pessoas fazendo. E a gente decidiu parar tudo e olhar o que a gente está fazendo, o que estão fazendo, o que a gente deveria focar em fazer. E do lado de comunidades, né, do lado da minha atuação, porque uma parte do mapeamento vem de comunidades, né, vem de toda a atuação que a gente tem, da nossos contatos ao redor do Brasil, que só a gente tem. E aí a gente parou para olhar e falou, cara, em vez de a gente tentar rodar, a gente acha que o diagnóstico de comunidades, né, o método de avaliação, é meio que empírico pela forma como são coletados os dados. Paramos tudo e falamos, cara, em vez de começar o ano olhando para os dados que a gente acha que não deram certo, vamos fazer tudo de novo. E foda-se o planejamento. Segura. E aí a gente fez exatamente isso que a Anne falou. Chamamos todas as comunidades do Brasil para conversar one-on-one. One-on-one. É call one-on-one. E assim, a gente tem, de novo, quando eu falei a gente tende a tentar escalar o que não deveria ser escalado. É tipo assim, levou tempo para fazer isso? Não, levou uma semana. Exatamente uma semana. Divide o time, cada um usa meia hora do seu dia para meia hora para falar com cada pessoa, bateria de conversa, falamos com todo mundo em uma semana. Em uma semana tinha um documento compilado de tudo que a gente tinha capturado de todo mundo ali, de 27 estados diferentes do Brasil. E agora a gente tem uma noção e um relacionamento com essas pessoas. Porque a pessoa se sentiu, cara, super feliz a gente chamar para conversar e trocar ideia só com ela. E tipo, cara, me conta aí o que você tá vendo, o que tá acontecendo, o que você tá sentindo. E
a pessoa abre tudo, né? Tipo, num bom sentido de contar realmente o que é importante contar e não o que um formulário está só querendo capturar. Então, tipo, e isso está começando a guiar as nossas ações, né? Seguramos ali todo o planejamento, a ABS não fez nada ainda publicamente falando, mas estamos muito mais assertivos no que a gente está olhando nesse momento. E acho que não tem muita saída, tá ligado? O começo da pergunta começou pro negócio da live, né? E eu ia comentar isso. Eu acho que o segredo da fuga da live é não esperar que a live seja volume. Tipo, voltamos de novo para a métrica de vaidade do volume. Esta conversa aqui é muito mais valiosa do que uma palestra com 200 pessoas. É verdade. Muito mais. Tipo assim, a grande questão é como você apresenta a proposta de valor de algo que você sabe que vai ser bom para um grupo. E como você entrega a métrica de volta para a organização. Então, tipo assim, cara, vou usar o exemplo do Cubo, porque eu também vi isso acontecer no Cubo. Se você leva um founder fudido para conversar com os outros founders, cara, eu lembro de uma situação no Cubo que do dia para noite, não foi nem do dia para noite, foi pior. De manhã, num dia aleatório, uma das pessoas lá do Cubo, da Redpoint, na verdade, né, o Flávio, me manda uma mensagem avisando que o CTO do Instagram estava no Brasil, estava indo visitar o Cubo, porque queria entender como que era um ambiente de startups do Brasil, e falou que ele estava à disposição por 2 horas e que ele adoraria conversar com outros CTOs de startups, para entender qual é a realidade dessa galera. Do nada, isso chegou para mim 9h30 da manhã, falou, tenta organizar aí, que ele vai chegar 1h da tarde. Então, assim, e daí o que eu fiz? Montei um evento, um Simpla, e convoquei todo mundo? Não. A gente passou de andar em andar, falando com as startups, falando, seu CTO tá aqui? Tá. O CTO do Instagram vai estar aqui a 1h na sala tal, beleza? Beleza. Aí a pessoa já pega na agenda, bota na agenda dela rapidinho, e pronto. Fomos passando de empresa em empresa, conversando com todo mundo. Chegou na hora ali, tinha 36 CTOs para conversar com o cara. É um volume alto? Não. Para a realidade do Cubo, não era um volume alto. A conversa foi boa, a proposta de valor foi boa, do caralho. Não teve nenhuma pessoa que saiu de lá falando, caralho, obrigado por isso aqui, nunca ia ter a chance de falar com esse ser humano aqui. Então, tipo, e acho que a live tem uma coisa meio parecida, sabe? Tipo, a gente... E não é a live, é o encontro online. Tipo, então vamos mudar também, não é live, é encontro online. O que não quer dizer que a live não tem sua função. No caso da B Startups, a gente tem usado... A gente só usou live, na verdade, nos momentos de Startup On, que eram, de fato, apresentações e palestra, estamos online aqui, para dar visibilidade. Então, assim, usar o poder da nossa marca para dar visibilidade para quem precisava de visibilidade. Esse era o único motivo da gente fazer uma live. Então, assim, isso acho que é coisas que vocês também têm poderes nas mãos de fazer isso, sabe? Com os poderes de marca que vocês têm. A questão tem que usar muito assertivamente. Essa é a minha opinião, tá? E aí tem o apego também ao público online, né? Que eu acho que a gente acha que a gente está na TV e não estamos. Assim, esperar que tenha 200 pessoas online assistindo a gente, ou quem quer que seja que a gente tenha botado no palco, é meio surreal, a não ser que seja realmente uma celebridade, não importa de qual mundo, uma celebridade corporativa ou uma celebridade de fato, sei lá. Enquanto que o que acaba acontecendo no final é a produção de conteúdo vira referência. Então, tipo, eu olho, por exemplo, para alguns startups que a gente fez ano passado, bateu ali no pico 16, 20 participantes no online. Tá no YouTube. Aí eu olho as views, batendo 400 views agora, 6 meses depois, batendo 400, 500 views. No nosso mundo, aqui da B Startups, da nossa comunidade, isso é bastante coisa. Mas não aconteceu no mesmo dia. E tá tudo bem. Tá tudo bem. E foi um conteúdo lançado ali, sabe? Também, tipo, ter disponível isso para você ver novamente, achar numa pesquisa. Eu pesquisei, queria conhecer muito Rondônia, por exemplo, porque eu não consegui estar no dia do Startup On, mas eu queria muito conhecer quem estava lá em Rondônia, aqui do lado. Estou planejando de ir para lá, então vou ver o que está rolando. Achei lá o Startup On Rondônia e Paraíba, eu acho. O que casou muito bem, porque eu vou a Paraíba. Então, sabe, muito legal. Vou estar nesses 2 locais. E eu também concordo muito. Esse negócio do volume, né? Acho que está superestimado. Ainda mais agora com muita gente que está, sabe, em casa. Às vezes não quer entrar aqui naquele momento com uma live. Só se o assunto for muito bom e a pessoa que está lá falando for tipo, nossa, não sei se eu vou achar outra pessoa igual a ela para ouvir tal coisa, sabe? No mundo corporativo, só para te complementar, Anne, desculpa.
no nosso mundo, seja ele mais corporativo, igual da Samantha, ou mais startups aqui, igual nós três, nós tendemos a achar que nós estamos competindo pela atenção deste mundo. E nós não estamos. A gente está competindo a atenção com o Big Brother, com a Juliette. É com essa galera que a gente está competindo a atenção. É tipo, a pessoa vai abrir o celular para abrir a live da sua empresa ou o Instagram e ver a Juliette experimentando roupa. É tipo assim, é essa competição. Então, assim, é injusta. Eu tô falando isso porque é uma competição injusta. Tá? Tipo, a maioria da população não vai abrir a nossa live. Vai abrir a Juliette, vai abrir o Instagram. Ou vai se perder no meio da nossa live e entrar no Instagram. E vai ficar lá no Instagram. Então, não dá pra gente ter as mesmas métricas, tá ligado? E essa acho que é a principal diferença, inclusive, do presencial. Né? No presencial, você pode até mexer no teu celular, mas você tá lá, tá olhando pra pessoa, tipo, a pessoa tá olhando pra sua cara e vendo que você não tá prestando atenção nela. Já muda muito a relação. É muito diferente. É interessante, cara. Leitura, acho que vários insights aqui anotados, mas dois que achei proeminentes assim nesse final é essa questão da atenção, né? Às vezes a gente não se dá conta disso e essa questão do centrismo também, né? Às vezes a gente fica imerso ali num projeto que a gente está planejando na live e não contempla que tem todo um macro fora. E até essa questão das coisas que não escalam, né? Às vezes em uma semana de dedicação e imersão, em uma ação não escalável, você traz insights e aí depois escala em cima disso, né? Acho que são insights relevantes aqui para o momento. Legal. Bom. Ai, gente, o papo tá bom demais, mas eu preciso ir para casa, tipo, eu tô aqui no prédio do Cupa. Vocês são, só uma dúvida, vocês estão todos em São Paulo? É isso? Agora eu tô ali. Você tá na viagem, bom? Voltamos há 2 semanas. E aí, eu vou voltar? É estranho, né? Ai, que legal. Eu tô indo, Danilo. Você tava lá fazendo o trip no Nordeste inteiro, né? Eu vou começar agora em março. Inclusive, a Pedro, vou fazer com a Amandinha essa viagem. Que Conhece legal. A Amandinha? Que legal. Da Origem também. Amandinha. Eu vou primeiro para Natal. Não, que Amandinha, me confundi. A Amanda Arioli, também da Origem. Da Origem também, sei. Isso. Ela tá indo para Natal, aí meio que casou as datas, eu tô indo com ela. Mas eu não sei se ela volta, eu quero continuar para conhecer ali os hubs e ir visitando estado por estado. Depois eu volto para cá, né? Vou sentido norte. Quero passar pelo Pará. Legal. Quem sabe que é mais fácil você chegar do Pará direto do Ceará do que de Manaus, né? Que tá do lado. Mas é isso. Tem muita coisa para conhecer no Brasil, né? A gente fica imerso às vezes aqui em São Paulo e não podemos esquecer. Até a proposta aí do Bid ao Cubo, né, Anny? Toda a lógica dos programas Startup On aqui, galera. É isso, essa é a pegada. Venham para o norte, gente. Vocês vão amar. Não vão querer nem sair mais daqui. Se Deus quiser, irei em breve. Ai, quero muito. Tá nos meus planos também. Eu ia para Belém, mas aí acabou não rolando. Nossa, Belém é muito bom. Comer peixe com açaí é uma delícia. Açaí de verdade, né? Porque para cá o açaí é com leite condensado. Tem essa. Isso não existe. Não é açaí, não, gente. Isso é sorvete. Quero comer tacacá na fonte. Ai, tacacá? Uma delícia, gente. O que eu sinto mais falta é isso, né? Não quero prolongar aqui, mas venham pra cá. Vamos fazer um desses assim presencial. Bora. E se vier para São Paulo, avisa a gente também. Aí a gente faz um conteúdo. Então, não sei se esse ano... Talvez eu vá para São Paulo. Eu vou sempre para Florianópolis, né? Por conta da origem da empresa. Mas não cheguei em São Paulo, sabia? Acho que a última vez foi 2019. Fui para o Case. Última vez que eu estive em São Paulo. Venha para o Case esse ano, será presencial. Vai ter um Case no Nordeste? Esse é um segredo de Estado a ser revelado. Ou seja, vai. Estou preparada.
preparada para esse do Nordeste, né? Quero estar lá na Bahia. Vai ser lá, tenho certeza. Vai ser 2 por 1 já, Anne. Compra o ingresso e leva 2. Já vem para São Paulo também. O de São Paulo vai ser final do ano, 17 e 18 de novembro. Já tem data. Sério. Apesar de não ser oficial, tô contando para vocês aqui. Ó, cuidado que fica gravado, hein? Tá gravando. Os benefícios de ser diretor, Pedrinho. Quem vai me demitir? É verdade. Bom ponto. Bom ponto. Já tá na agenda. Vou me programar para estar aí em novembro, então. Boa. Massa. Anne, obrigado por ter estado aqui com a gente no papo. Pedro, Muito obrigado obrigado por ter acompanhado a gente aí no finalzinho, apesar de não ter participado ativamente, mas foi bem legal. Ah, boa, você é o novo community manager do Cívico. Eu acabei de ver a mensagem aqui. Que massa. O Guardião foi para a DASA, né, Pedro? Eu vi uma foto com ele e falei, filho da puta, o cara trocou de empresa. Bem-vindo, Pedro. Só admiração pelo Cívico. Conta com a gente aí. Fala em nome. Olha, gente, ótimo papo. Adorei papear com vocês. Foi ótimo. Boa. Mês que vem tem mais. Bom descanso, gente. Boa noite.